Vamos falar um pouquinho sobre a biofilia. Então, eu tô curioso. O que é a biofilia? Então, a biofilia é, assim, de um modo bem bruto a tradução dela, porque é um termo grego, é o amor à vida, né? O amor às coisas vivas. Então, voltando isso para a arquitetura, é a união ali, a conexão ser humano-natureza, para trazer isso para dentro dos ambientes e, na verdade, até não só ambientes residenciais, tá? Ambientes corporativos. Começou o estudo assim de biofilia lá na década de 60 por um psicólogo. Nem tinha nada a ver com a parte de arquitetura. E aí, na década de 80 que a gente começou a incluir isso na arquitetura. E, por exemplo, a arquitetura de hospital. O pessoal coloca essa questão das plantas, porque a biofilia em si não é só planta. Tem gente que não vai gostar de planta e é os elementos naturais, né? A integração dos elementos naturais. A pessoa pode não gostar de planta, mas ela gosta de madeira. Ela gosta de uma iluminação natural boa. Então, isso são características da biofilia, não necessariamente só a planta. E isso dentro de um hospital, por exemplo, um hospital psiquiátrico, ou um próprio hospital para uma UTI, enfim. Isso traz um benefício, né? Isso é estudado, então isso traz um benefício para as pessoas que estão lá. Essa conexão com a natureza melhora a saúde daquela pessoa, consegue ser mais rápido na recuperação. E aí isso realmente foi comprovado e a gente começou a usar isso dentro dos ambientes residenciais, corporativos, enfim. E é o que eu gosto muito, tá dentro dos meus projetos, né? Na verdade, pode até aparecer algum cliente que não gosta muito de plantas, igual eu falei, mas a gente sempre consegue colocar alguma coisa mais biofílica ali no projeto dele. Eu acho que é muito comum o ser humano, a maioria dos seres humanos, né, que vivem na cidade, no dia a dia corrido, pisando em concreto e asfalto o tempo todo, né, e enxergando prédios e casas de alvenaria e tal, a pessoa às vezes tem que se retirar e ir para um lugar que tem uma paisagem, que tem a natureza. Então, assim, quantas vezes eu não cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, nossa, vamos lá naquele lugar lá, que a gente sobe no monte lá, e nossa, aquele ar gostoso. Ou seja, você tenta trazer um pouco disso, que a gente se refugia de vez em quando, para dentro da nossa casa. Com certeza. E aí que legal que é, né? Porque aí às vezes a gente não sente tanta falta assim como a gente sente lá na nossa casa, que só tem porcelanato, piso e luz artificial. Pensa assim, o centro de São Paulo, Nossa. pra mim é caótico. Eu não gosto, e ó, eu sou lá de Barueri, mas eu não moraria no centro de São Paulo, porque imagina você tá lá, você só olhar pra todos os lados, prédio, asfalto, dificilmente você vê árvores ali. E a gente, de anos atrás, onde a gente vivia, né? O ser humano vivia. A gente morava, colhia, plantava, colhia, né? Vivia na natureza, tinha contato com os animais. E a urbanização quebrou muito isso. Então, trouxe a gente para cidades, virou aquela selva de pedras, agora não tem mais para onde crescer. Horizontalmente, a gente vai no vertical. Então, começa a se criar muitos prédios e destruir a natureza que tem. E isso traz problemas, traz consequências pra gente. Porque aí você corta aquele vínculo, aí pode ver, a gente é um povo muito ansioso, né? Cresceu ansiedade, cresceu depressão, quando você tá assim, muito ansioso, muito cansado, é o que você falou. O que a gente faz? Vai pra uma praia. Quando você chega lá, você esquece tudo. Você senta na areia, qual é a sensação que você tem na natureza? Você se reconecta. Você não consegue. Você não chega lá e fala, olha, minhas energias estão renovadas? Realmente tá. Porque você teve conexão com o que você já foi em algum momento, com o que o ser humano foi em algum momento, que tinha esse contato realmente com a natureza. E aí a gente cortou isso, porque a gente decidiu que precisava expandir de outro modo, foi de um modo um pouco errado até, né? Na verdade não tem bem certo e errado. Se a gente olhar, a gente vai falar, a gente precisa disso. Precisou da tecnologia, das inovações, da urbanização, mas será que do modo que foi? Matando tudo que tinha de natural ali perto da gente. E aí, como tem agora a questão do predial e residencial, mas é tudo muito urbano demais, né, digamos assim, é necessário tentar trazer isso um pouquinho para dentro de casa, para diminuir os nossos níveis de ansiedade, para aumentar a criatividade, porque tem muita relação com a questão da criatividade, da depressão. Eu acho que hoje, atualmente, é assim o pico
do pessoal ansioso, depressivo, a pandemia. Misericórdia, ninguém queria mais ficar dentro de casa. Eu acho que você trabalhando com obra, você sabe que foi um boom nas obras, pelo menos nos interiores foi um boom, né, na parte de reforma, porque ninguém suportava mais estar dentro de casa, com aquelas paredes, tudo do mesmo jeito, ninguém... e se você não tiver natureza, você não tinha refúgio dentro de casa. Se você não tivesse uma plantinha, você não tinha um lugarzinho pra descansar ali, se refugiar, sabe? Porque você ficava fechado ali naquela caixa.